Bom, galera, bom dia a todos. Conforme eu falei lá no grupo que ia desenvolver aquela basezinha lá do que o amigo perguntou, né, sobre como fazer um teste de duplicidade para poder não entrar duas vezes com o mesmo nome. Eu desenvolvi uma basezinha aqui. Vou estar passando para vocês, não repara, meu primeiro vídeo. Na verdade já é a terceira vez que eu começo a gravar ele, né? Mas tudo bem. É o meu primeiro vídeo, então não repara, eu vou tentar não dar um cambão muito grande. Na gíria isso serve para um vídeo gigante. Bom, não vou explicar detalhes tipo renomear nome, essas coisas, explicar assim não, vou focar na questão da lógica de programação para a verificação da duplicidade, ok? Aqui eu coloquei dois test box, não coloquei password test box aqui porque é um teste, então a gente pode ver qual é a senha. Um botãozinho e botei um list view aqui só para a gente acompanhar o que está acontecendo. Você vê que eu botei até modo de programação aqui para poder. Isso aqui é uma ferramenta para a gente enquanto está programando. Se for passar isso para alguém, você vai jogar alguma coisa nesse sentido aqui, né? Sem a visualização daquilo que está acontecendo. Aquilo é para a gente. E um reset aqui para a gente poder zerar, caso necessidade, durante a programação. Joguei aqui um DB dupli, que é um TinyDB, e um Notifier. Qualquer dúvida, pode me perguntar no privado. Bom, os blocos, vamos ver. Eu baixei aqui ele num arquivo de imagem. Bom, acho que está dando para ver bem aí. Vou ter 4 variáveis. Lista de nomes, controle, existe, lista geral. O que serão essas variáveis? Lista de nome eu vou jogar. Na verdade ele poderia ser apenas lista, porque aqui eu não vou jogar lista de nome. Quando eu criei ela, pensei nisso, mas acabou que eu utilizei de outra forma. Eu vou fazer o que? Vou jogar aquele bloco de 3 itens que eu vou estar utilizando no meu banco de dados, que vai ser o item, o usuário e a senha. No controle eu vou estar fazendo o que? Um controle do total de itens que eu tenho no meu banco de dados. Vai servir como um índice no futuro. É bem importante isso. Existe, eu vou estar verificando se o nome existe ou não. Ela é booleana, começa como false. No momento que a gente verificar que o nome existe, ela passa a ser true. E a listagem geral, que é a listagem que eu vou utilizar para poder preencher o meu list view. Beleza? Então, tudo começa onde? No clique do botão cadastrar, né? O que ele faz inicialmente? Verifica o nome. Depois eu vou mostrar para vocês como que ele faz essa verificação. Aí ele vem aqui, ó, abre um if, se... Aí eu verifico logo o que? Se o usuário ou a senha estiver vazio, ele já indica aqui que é obrigatório o preenchimento do campo usuário e senha. Já não aceita, já vai embora, já não faz mais nada aqui. Depois disso, caso não tenha nenhum dos dois vazio, o que ele faz? Ele verifica se a global existe, que é aquela variável que eu falei, vai ser igual a true. Aqui, nessa procedure aqui, verifica nome, é que se o nome existir, ele vai setar existe como true. Se não existir, ela continua aqui como false. E se ela for true, o que ele faz? O usuário já é existente e seta como false, né? Porque se eu não setar como false aqui, se uma vez ele encontrar o nome, ele vai ficar sempre como true, vai sempre chegar aqui e dizer que o usuário existe. Então, quando eu digo que o usuário já existe, eu seto ela como false. Depois eu venho aqui, ó, caso não exista, então, se não tiver nada vazio e não existir o usuário, eu venho aqui fazer o quê? O armazenamento dos dados. Eu verifico o índice, vou mostrar lá, que é para saber se não tem nada, ele passa a ser 1. Se ele for 1, ele passa a ser 2. Ele vai incrementando 1. Se ele for 5, ele passa a ser 6. Para quê? Sempre somando 1 a quantidade de total de itens armazenados. Eu vou
regravo, né, armazeno de novo o novo controle, tipo, eu tenho dois itens lá, ele vê que é 2, então o que, que ele faz? Ele soma um, passa a ser 3 e eu armazeno o número 3 nesse controle duplo. E no meu banco de dados em si, que vai ser indexado por esse controle, eu armazeno a lista em si, que é o item, o usuário e a senha. Preencho a list view e zero o texto de usuário e senha. Agora eu vou mostrar para vocês aqui essas procedures que eu fiz. A procedure para verificar o nome. Vamos encontrar aqui. Verifico o nome. O que, que eu falo? O que, que eu faço? Primeiro eu verifico se o controle duplo é igual a nada, tá vendo? Se esse meu índice de total de itens do arquivo for igual a nada, o que, que eu faço? For diferente de nada, se ele for diferente de nada, eu entro aqui para fazer o processo. Se ele for igual, ele vem embora, sai e não faz nada, entendeu? Então eu verifico aqui. Se ele é diferente de nada, indica que ele tem algum item. Se ele tiver algum item, então eu vou de 1 até esse item que ele tem, até essa quantidade total de itens que existem, para poder fazer essa verificação dos nomes. Esse number aqui ele vai variar de 1 até esse total. Então o que eu faço? Aqui nessa lista nomes, eu busco esse bloquinho de 3 itens que eu falei, que seria o que? O item, o usuário e a senha. Então eu puxo aqui, ó, no meu cadastro principal, indexado por esse number, que vai ser de 1 até esse total aqui. Eu verifico, ó, is in list, o usuário atual lá, ó, o usuário que está digitado lá, o texto de usuário, naquela lista, que eu jogo aqui, eu jogo essa lista para essa variável, lista nomes. Então eu verifico, se tiver esse nome lá, que ele vai ter o usuário, ele vai ter item, usuário e senha. Se esse usuário aqui tiver lá dentro daquela minha listagem, ele seta existe como true. Beleza? Que é o caso aqui, ó. Onde a gente vê que se for igual a true aqui, ele diz que o usuário já existe. Tá? Aqui embaixo, eu chamo uma outra procedure que é a verifica índice. Que na hora que eu vou fazer o que? O armazenamento dos dados, eu verifico para poder incrementar um valor nele, né? Ó, verifica índice. O que, que eu faço aqui? Eu seto, né, a global controle para o que eu tenho lá armazenado no meu banco de dados. Verifico, ó, se ela for igual a nada, significa que ainda não tem nada, então eu digo que é igual a 1. Se não, o que, que eu faço? Eu digo que ela é igual a ela mais 1. Se for 3, vai ser 4, se for 4, vai ser 5, se for 7, vai ser 8, e assim sucessivamente. Então isso que quando eu verifico o índice aqui, eu já venho para cá, ó, com essa global controle aqui, com o valor correto do índice que eu tenho que ter, que eu já armazeno lá o novo valor. E aqui embaixo eu tenho um call preenche list view, que é onde eu faço o quê? Preencho a lista, ó. Set global list geral. Toda vez que eu entro aqui, eu jogo para a listagem geral, ela vazia, porque se eu não fizer isso, toda vez que eu entrar ali, ele vai só acrescentando no final uma nova listagem. Não é o que eu quero que ele liste só o que está lá atualmente. Digo que eu vou fazer um passeio, né, desde 1 até aquele valor total lá do controle, que a gente já viu. E eu venho fazendo aqui, ó, vou adicionando a essa listagem geral item a item. O que, que eu faço? Ó, eu adiciono o item, que aqui no caso vai ser number, porque é o number que vai passear de 1 até o valor total. Eu venho com item, tracinho, aqui eu pego o nome. Tá vendo? Eu botei aqui no bloco, ó.
Aqui eu pego o nome, tá vendo? Selecionando o nome da listagem. E aqui eu pego a senha, tá? Item, tracinho, nome, tracinho, senha. Você vê que aqui eu pego, aqui eu seleciono o item da lista índice 2 e índice 3. Primeiro vai ser o item, o índice 2 vai ser o nome e o 3 vai ser a senha. Aí o que eu faço? No final, quando eu acabei de passar por tudo aqui, ó, do 1 até o último, eu jogo essa listagem no Elements do List View, beleza? Vamos ver como é que ficou? Olha lá, ó. Por exemplo, vou zerar aqui, né? Ó, zerando todos os dados. Eu não mostrei esse reset. Deixa eu achar aqui. Reset, eu só venho aqui, digo que está zerando todos os dados, limpo os textos do usuário e senha, dou um clear all no dbdupl, que eu fazendo assim, ele já vai zerar tanto o total de itens, vai zerar tudo que eu tenho aqui em banco de dados utilizando esse componente e zero list view. Tá? Vamos ver lá. Por exemplo, cheguei lá, incluí meu nome, Leance, senha 111. Aí, ó, vou cadastrar. Incluiu aqui, tá vendo? Isso aqui é só para nossa verificação. Vou incluir outro nome, uma homenagem ao dono do grupo aí, ó. Lucas 222. Cadastrar, ó. Cadastrei lá, beleza? Aí, vamos supor que eu tente cadastrar alguma coisa vazia, ele diz que é obrigatório o campo, tá vendo? Se eu tentar cadastrar de novo Leance, não tiver senha, ele diz que é obrigatório, tá vendo? Ó? Todo preenchimento. E se eu preencher aqui, tentar cadastrar, ó, ele diz que o usuário já existe. Por favor, escolher outro, que ele verifica aqui que já existe. Se eu botar Aliança 2, ó, ele vai cadastrar. Ó, Aliança 2, tá vendo? Se eu tentar colocar de novo aqui, ó. Se eu botar Lucas com letra minúscula, eu não estou verificando isso, ó. A senha pode repetir. Ó, já tem essa senha aqui. Mas como eu estou com a letra minúscula aqui, eu não estou verificando isso. Ó. Lembrando que a gente tem que verificar todas as coisas quando a gente está fazendo o nosso sistema. Por exemplo, se eu botar aqui, ó, Lucas, com letra minúscula, e botar um espaço, ele vai cadastrar. Porque ele está cadastrando um espaço no final. Isso aqui é uma armadilha para o programador, tá? Por isso que quando você vai fazer esses testes, você sempre usa o trim para tirando espaços vazios, espaços em brancos, tá? Antes e depois do que você está utilizando, porque isso aqui as pessoas se confundem muito. Então é isso aí, pessoal. O vídeo já ficou longo, 13 minutos. Procurei fazer o mais sucinto possível. Espero que esteja bem explicado. Vou dar o reset aqui de novo. Zerou tudo, não tem mais nada. Qualquer dúvida, só me chamar no inbox aí, ok? Abraço a todos, bom dia.